Vamos à palavra do Senhor, amém, queridos? Amém. Quem está feliz, diga um amém bem forte. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acharam? Todos acharam? Amém. Difícil achar, né? Vamos lá, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Muito obrigado, Pai, por esta presença maravilhosa. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o teu Espírito fale à nossa mente, os nossos ouvidos vão estar abertos à tua voz, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra para você nessa manhã, amém, querido? Então, fique atento, coração realmente aberto, ouvidos atentos, e quando no pensamento você perceber que está saindo fora, o seu pensamento indo lá longe, você volta o seu pensamento para cá, para a palavra do Senhor, para você aproveitar o máximo. A palavra do Senhor pode demorar 1 hora, você fala, vai ser cansativo, mas ela pode demorar 5 minutos. O tema da mensagem de hoje é o vento do Espírito. Tá bem? O vento do Espírito. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós lemos o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém, querido? O que Deus fez na narina do homem quando criou o homem? Soprou. O que ele soprou? O vento de Deus, o Espírito de Deus. Se você for procurar no original, a palavra é ruach. Ruach é vento ou Espírito. Então, quando Deus sopra na narina do homem, ele sopra o Espírito dele, ele sopra o vento dele, o vento do Espírito. Mas é interessante que aqui, quando Deus soprou do Espírito na narina do homem, ele trouxe o que para o homem? Fala forte: vida! Então, o Espírito de Deus é vida. Está aprendendo já? O Espírito de Deus é vida. Fala forte: o Espírito de Deus é vida. Então quem quer ter vida tem que ter o Espírito de Deus na sua vida, tem que ter o vento de Deus na sua vida, tem que ter o sopro de Deus na sua vida. Quem quer ter vida tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Mas lá em Gênesis 6,3, que eu não vou abrir para você ler, Deus fala assim: o meu Espírito não estará mais no homem. É como se Deus então agora tirasse o vento dele, tirasse o sopro dele do homem. Por que Deus fala: o meu Espírito não estará mais com o homem? Porque agora o homem pecou, o homem é mau, e o Espírito de Deus não pode ter comunhão com aquilo que é errado. Então aí o homem vai perder agora o Espírito a presença de Deus. Quando o homem peca, o homem já é separado de Deus, longe da vida. E aí você já sabe, você já está, vamos dizer assim, já consciente disso, que quando o homem então recebe Jesus, ele recebe quem? O Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é vida. Então quando eu recebi Jesus, eu fui vivificado. A Bíblia diz assim: eu fui vivificado. Mas hoje eu quero falar um pouco com você sobre a ação do Espírito. Eu quero falar um pouco com você sobre aquilo que você tem de grande importância, de muito importante dentro de você. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração e diga: eu estou vivo. Eu estou vivo. Por que você está vivo? Diga para mim, por que você está vivo? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Diga: o Espírito de Deus está dentro de mim. Diga forte para atormentar mesmo o diabo, para atormentar o inferno. O Espírito de Deus está dentro de você. E agora nós vamos analisar o que é o Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus traz, o que é que eu tenho, o que é que me completa, ou então o que tem na minha vida, porque eu tenho o Espírito de Deus. Amém, querido? Amém.
Amém, querido? Eu quero te convidar então a caminhar comigo na palavra. Bíblia aberta, você vai acompanhando a leitura aí. Tá bem? Ainda em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, verso 38. Gênesis 41, verso 38. Eu vou ler alguns versículos que ficam no meio da história assim, aí de repente eu explico um pouco para você o que é esse versículo, de que história faz parte, tá bem? Então é muito importante que você fique ligado aqui nas minhas palavras, ligado aqui no pensamento e na voz do Espírito, amém, queridos? Tá bem? Nós falamos de Espírito, o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã, está falando comigo agora, como ele já falou comigo na preparação da palavra, tá bem? Então eu gostaria que essa mensagem alcançasse o mundo, eu gostaria que essa palavra realmente alcançasse a todos, e aqueles que não têm o Espírito Santo, que receba do Espírito Santo de Deus, entregando sua vida a Jesus, amém, queridos? Mas o Espírito Santo de Deus, ele não está trabalhando apenas depois que você entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo de Deus trabalha desde a fundação da terra, desde a criação. O que diz lá quando Deus criou a terra? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, amém, queridos? Então o que é? O vento de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus pairava sobre a face das águas. E aí a ação do Espírito é marcada na criação. Para um pouco e pensa, queridos, olha para mim, para um pouco e pensa. Aquele mesmo Espírito de Deus que estava na criação, ele está dentro de você. Amém. Jesus amado. Eu falo uma coisa dessa e você diz, amém, pastor. Eu vou falar de novo. O mesmo Espírito que estava na criação, envolvido em toda a criação. Você imaginou o tamanho da terra já? Você imaginou já o universo? Você imaginou já a beleza de tudo isso? Você imaginou como funciona tudo perfeito? O Espírito que fez perfeito, presente na criação, ele está dentro de você. Só uma frase dessa era para todo mundo sair pulando aqui com alegria. É para todo mundo festejar. O Espírito de Deus está na minha vida, o Espírito que faz tudo. O Espírito que é poderoso, o Espírito Santo que é de Deus, o próprio Deus da minha vida. Amém? Amém. Mas aí eu quero trazer uma palavra para você, para mostrar para você, querido, que não tem motivo para você se prostrar em nenhum momento da sua vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Então vamos lá. E aqui na história de José, capítulo 41, verso 38, aqui é quando José revela o sonho de Faraó. Está todo mundo situado na história? José estava preso, é convocado por Faraó, porque ele ficou sabendo que José revelava sonho, interpretava sonho, e aí então Faraó traz José, pede para trazerem José na sua frente, e José então interpreta o sonho de Faraó, e além disso José vai trazer uma ideia para Faraó, dizendo como o Faraó devia fazer. José não estava pensando nele, José não estava dando a ideia para Faraó, dizendo assim, Faraó, coloque um homem de sua confiança, né, sobre a administração de todo o Egito. Ele está pensando nele, presta atenção, José não está pensando nele, José estava pensando no bem do Egito, José estava pensando no bem do Faraó. José simplesmente, olha para mim, José estava sendo usado por Deus, ele sabia disso. Está bem, queridos? E no capítulo 41, verso 38, o versículo diz assim: disse Faraó aos seus oficiais, presta atenção, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Quem está ligado aí? Quem está ligado aí, queridos? Presta atenção. Faraó olha para todos os seus auxiliares, todos os seus ajudantes. Quem estava na frente de Faraó? Fala para mim, quem estava diante de Faraó? Você já imaginou Faraó com um montão de pessoas em cima de seu palácio, no salão do trono? Todo mundo já tinha dado a sua opinião, todo mundo já tinha dado a sua sugestão. Faraó falava assim, não. Mas quem era esse povo? Quem era? Os nobres.
eram os maiorais do Egito. Está um dia aqui, ó, todo mundo assistindo aquilo, e tenho certeza que muita gente torcendo para Josué ser enforcado. José ser enforcado. Estava ou não? Aí Faraó diz assim: porventura acharia na terra alguém que tenha, como esse homem tenha o Espírito de Deus? Mas por que Faraó fala assim, dessa forma, afirmando assim? Por que Faraó fala assim? Porque José tinha acabado de dar uma sugestão muito inteligente, muito sábia, que não passou na cabeça de Faraó, que não passou na cabeça de nenhum nobre, mas o Espírito de Deus havia dado a José, presta atenção em mim, sabedoria. Quem entendeu, diga amém. Amém. O Espírito de Deus tinha dado a José sabedoria. Nós vimos aqui que quando Deus sopra na narina do homem, Deus então dá ao homem vida. Quem tem o Espírito de Deus tem vida. Aqueles que entregaram Jesus, sua vida a Jesus, receberam vida. Você foi vivificado novamente. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Mas também nós aprendemos que quem tem o Espírito de Deus tem sabedoria. Quem concorda com isso? Amém. E a sabedoria, você sabe que não é inteligência. Sabedoria não é inteligência. Você vai conquistando. Você é uma pessoa inteligente que você vai conquistando a inteligência, você vai conquistando o conhecimento. Então você se torna a pessoa diz: oh, mas como você é inteligente? Em tal área, você é muito inteligente, você tem conhecimento, você aprendeu, conheceu. Sabedoria não, querido. Sabedoria é a habilidade de resolver situações, as mais cruéis e ruins situações. Você tem a habilidade de resolver. Presta atenção, sem estresse. Quem está ligado em mim, diga amém. Amém. Quem entendeu isso? Quem tem o Espírito de Deus tem vida e sabedoria. Vamos dizer para vocês, né? Eu não falo para vocês que depois de uma palavra dessa era para a gente ver o Cleito pulando aqui, não é mesmo? Cleito, já pensou? Você tem sabedoria do Espírito de Deus para realizar e resolver qualquer situação sem estresse. Amém? Amém. Não é ficar estressado não e tentar resolver no chute. Né, Léo e Cíntia? Sem estresse. Sabedoria para resolver com equilíbrio. José chegou e simplesmente deu uma sugestão. O Faraó diz para todo mundo aqui: não há nesse lugar, não há no Egito, porventura há no mundo alguém com o Espírito de Deus como esse homem? E eu posso dizer que nesta igreja aqui, hoje que eu estou vendo aqui, eu conheço todo mundo e sei que todo mundo aqui já aceitou Jesus como seu Salvador, e eu sei que você tem sabedoria. Então, para resolver qualquer situação sem, fala Tiago, sem estresse. Então, na hora lá do nervoso, na hora lá da preocupação, na hora lá que você está percebendo que está perdendo equilíbrio, você fala: opa, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e Ele vai me fazer resolver isso aqui com sabedoria, porque eu tenho sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Amém. Amém. Se você gravar essa mensagem de hoje, querido, você vai ser uma pessoa vencedora. Amém? Sem estresse, diga. Você vai comigo agora para o segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 31.
Êxodo capítulo 31, no versículo 3. Você vai ouvir essa palavra agora, amém? Amém. Todos acharam? Eu conto mais ou menos aqui o que acontece aqui, tá bem? Tá bom? Êxodo 31, 3. Êxodo 31, 3. Aqui estamos no deserto. O povo de Israel já foi livre da escravidão, está no deserto, tá bem? E agora eles estão na construção do tabernáculo. Tabernáculo é aquela tenda de adoração que Deus mandou o povo construir, né? Executar, fazer ali no meio do deserto. Ficava no meio de todas as tribos de Israel. E depois, mais para frente, o tabernáculo é substituído pelo templo, que o primeiro templo construído é o templo de Salomão, tá bem? Mas ali no deserto, Deus, presta atenção, eu vou falar de novo. Ali no deserto, Deus manda construir o tabernáculo, tá bem? Verso 3, capítulo 31, verso 3. Eu vou ler o 1, 2 e 3 para você entender, tá bom? Acompanha comigo a leitura. Quem está ligado, diga amém. Amém. Disse, a partir do verso 1, hein? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. Verso 3, que é o que eu quero que você entenda. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Esse cara aqui, o Bezalel, ele ia ser um homem que ia fazer todas as peças de ouro para o tabernáculo. Tudo que era bordado no tabernáculo de ouro, tudo que era peça de ouro e prata e bronze, ele ia fazer. Tudo. E Deus escolheu alguém lá e disse assim: é esse o homem que eu vou encher com o meu espírito e ia dar habilidade a ele. Inteligência, conhecimento. O que Deus fez para dar habilidade ao homem? Encheu do Espírito. Eu vou perguntar de novo, vocês respondam forte. O que Deus fez para dar habilidade a ele? Encheu do Espírito. O Espírito Santo de Deus te dá habilidade, minha irmã, meu irmão. A habilidade para fazer aquilo que você acha que não conseguiria fazer, Deus te dá habilidade. Deus te dá habilidade por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, de repente, você até vai se surpreender com coisas que você pode fazer. Você diz: eu não sabia que eu conseguia fazer. Você consegue pelo poder do Espírito na sua vida. Deus que deu o Espírito Santo não é para você cruzar os braços e dizer: o Espírito Santo de Deus está na minha vida e está me garantindo o céu. Não, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. É para você usar o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. É para você buscar socorro a Ele. É para você buscar a direção dEle. É para você ouvir a sua voz. É para você buscar habilidade nele. É para você buscar sabedoria nele. Amém? Amém? Então Deus te deu o Espírito Santo não é para toa. Deus te deu o Espírito Santo. Eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Se Deus simplesmente te desse a salvação só para o céu, Deus te daria a salvação e você estaria no céu no mesmo tempo. Aceitei Jesus, Deus já te mandava, te dava uma morte súbita e você ia para o céu. E se eu fizesse grupo de estudo cronológico dessa forma, ninguém ia querer participar. Não é mesmo? Ia saber que o cara que aceitou Jesus já estava no céu. Deus te deu para viver nessa terra, para ter vitória. Opa! Deus te deu o Espírito Santo nesta terra para te dar vitória. Amém. Você é uma pessoa, uma mulher, um homem de Deus. O Espírito Santo é que faz toda a diferença na sua vida. Deus te deu habilidade, inteligência, e se você quiser também, Ele vai te dar conhecimento. Amém. E da área que você quer. Amém. Amém, querido? Amém. Aí você fala assim: eu não consigo administrar minha vida. Queridos, vai buscar conhecimento. Mas como, queridos? Porque hoje tem conhecimento. Hoje tem cursos, hoje tem diversas palestras para você buscar conhecimento de como você faz a administração. Até financeira, pastor, até financeira. Mas como que eu faço? Primeiro, busca a direção de Deus, busca a voz do Espírito, busca a força no Espírito, e Ele vai te dar habilidade para isso, Ele vai te dar conhecimento para isso. Tudo vem de Deus e tudo
tudo vem do Espírito. Amém. Você acha que esse homem ia saber fazer uma coisa lá no meio do deserto, derreter todo aquele ouro lá que eles receberam dos egípcios antes de sair da escravidão? Eles tinham que derreter. Para derreter tinha que ter uma temperatura correta. Para purificar aquele ouro tinha que ter uma temperatura correta. Como é que você vai saber dessas coisas? Busca de Deus. Diz: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho possibilidade, eu vou ter habilidade. Só que tem algumas coisas que nós precisamos buscar conhecimento. Você não vai querer fazer um pão se você não buscar uma receita. Como é que você vai fazer um pão sem uma receita? Como é que uma mulher vai fazer um bolo se não tem a receita? Então nós também temos que fazer a nossa parte, buscar conhecimento, sim. Mas no Espírito, o Espírito Santo me dá habilidade. Tem gente que vence, querido, vence, se torna grande, porque confiou no Espírito Santo, na habilidade que o Espírito Santo está dando. O Espírito Santo está dentro da sua vida, ele te dá habilidade para fazer tudo o que você quiser. Amém, querido? Presta atenção, tudo o que você quiser, para a honra e glória do nosso Deus, que é tudo para a honra e glória dele. Tá bem? Se Deus, de repente, você está recebendo um convite para participar de um ministério, você diz: eu não consigo. Quem falou que você não consegue? Quem disse que você não tem talento? Quem disse que você não tem dom? A habilidade, querido, é conquistada na força do Espírito Santo. Simplesmente fala: eu quero fazer. E aí o Espírito Santo vai te habilitar, ele vai te dar habilidade, ele vai te capacitar. Não é assim que nós ouvimos? O Senhor capacita aquele que ele escolhe. Amém. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Como ele capacita? Na força do Espírito Santo, querido. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu não consigo falar na frente, querido. Se soubesse como eu era quando era adolescente. Eu era adolescente mais vergonhoso de Jundiaí, talvez até do Brasil. Eu já contei para alguns irmãos na escola, quando uma menina falasse oi para mim, eu ficava vermelho até o cabelo e não respondia. Tão vergonhoso que eu era. Eu sentava naqueles, irmã lembra dos ônibus circulares que tinha em Jundiaí, aqueles ônibus, né, que você não tinha quase terminal, você não tinha onde parar, né? Na verdade era um ponto final lá no centro da cidade e você rodava com aquele ônibus. Irmãos, eu sentava no banco do ônibus, eu ficava orando, pedindo a Deus que ninguém sentasse do meu lado, de tão tímido que eu era. Eu acho que eu continuo assim, né? Quando eu era adolescente, chegou um pastor americano na nossa igreja. E ele estava lá fazendo uma visita na igreja à tarde. Eu nem lembro o que ele estava fazendo lá, tinha uma reunião. Um homem era desse tamanho. E aí ele estava ali, devia ter uma reunião lá com alguns pastores. E existiam alguns pastores americanos que ajudavam muitas igrejas de Jundiaí. E eu, como era zelador da igreja, minha mãe era zeladora da igreja, a gente morava dentro da igreja. Nossa casa era debaixo da igreja, no porão da igreja. Então minha vida era dentro da igreja. Eu estava ali, e eu estava no pátio da igreja. Não estava cultuando não, eu estava jogando bola. E eu lembro até hoje, devia ter meus 12 anos, eu acho, 13 anos, 12 anos. Aquele pastor desse tamanho chegou para mim e falou assim: filho, como é seu nome? Eu falei: Claudemir, me chamam de Mi. Então vem cá, Mi. Me levou para uma sala e começou a conversar comigo, sentou do meu lado, aquele homem enorme, eu 12 anos, queridos, eu já sou pequeno, imagina com 12 anos. Eu era um tampinha, mas muito pequeno. Aí sentei daquele lado, aquele homem falou assim, começou a dizer assim: sabe, Mi, a obra de Deus precisa de homens, de mulheres que preguem a palavra. E eu vou orar aqui para Deus te chamar para ser um pregador. E aqui dentro de mim eu falava: sai dessa, homem. E eu falando lá na frente, imagina, não vou falar nunca. Só que eu não falei para ele. E eu lembro da oração dele, aquela voz forte, de homem grande, orando para daqui. Uma criança de 12 anos, qualquer voz era forte, né?
e orando e pedindo a Deus que me chamasse para ser um pastor. E na minha condição eu dizia, não tem condição mesmo, eu nunca vou falar na frente. Se eu for falar lá, boa noite irmãos, eu vou morrer lá na frente de vergonha. Eu tinha muita vergonha, irmãos. Eu era tímido, era mudo, calado, a ponto de, na mesa de almoço, minha mãe falou assim, você não vai falar nada. Eu ficava quieto até no meio da família. Uma certa ocasião, depois que eu voltei num congresso, que eu participei de um congresso de jovens, eu lembro até hoje que eu saí da igreja e fui para minha casa, e até na minha casa dava lá uns 20 minutos andando, e tinha ali no Jardim do Lago uma descida bem forte assim, e eu lembro até hoje descendo, fazendo aquela descida, caminhando ali, sozinho, eu disse assim, Senhor, eu ainda quero ser um líder de jovens. Eu não falei pastor não, o Senhor me muda, porque eu tenho muita vergonha, mas eu quero ser um líder de jovens. E fiquei quieto, até pensei que aquela oração não tinha sido escutada por Deus, mas Deus ouve todas as orações. E Deus me transformou de uma maneira que eu não sei como foi. Depois de alguns anos eu era líder de todos os jovens de Campinas e região, da Igreja Batista. A gente chegou a liderar reunião com mais de 1000 jovens. Depois de alguns anos, querido, quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, se você conversar com Ele, Ele vai te dar habilidade para fazer aquilo que for necessário, que você quiser fazer. Amém, amém, querido? Amém. E hoje eu não sei o que você pensa, mas eu não tenho vergonha. Já cheguei a falar de Deus, do amor de Deus, para a pessoa que entrou no elevador comigo. E aí, como que está hoje em dia? Como que está seu nome? Qual é o seu nome? Ah, hoje está calor ou está frio? O que está para você? Aí você vai arrumando uma brecha ali, fala do amor de Deus, e deixa ali a pessoa pensando ela em Deus e sai. E Deus te deu habilidade. Diga amém, queridos. Amém. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem sabedoria. Quem tem o Espírito Santo tem habilidade, inteligência. E se quiser conhecimento, busca que o Espírito Santo de Deus vai te dar conhecimento. Amém, amém, querido? Amém. Isso é importante ou não? Amém. Diga, põe a mão no teu coração. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Amém, queridos? Ali, se você falou eu tenho o Espírito Santo, é porque você tem sabedoria, você tem vida, você tem sabedoria, tem habilidade para aquilo que você desejar. Se você quer vencer, você vence, porque o Espírito Santo, que é o maior, o mais poderoso, está em você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para você ser pai, você buscou força do Espírito Santo, não buscou? Aí. Para ser pai tem que ter o Espírito Santo, querido. Para ser um bom pai, você tem que ter a direção do Espírito. Você tem que se encher do Espírito. Por isso que nós falamos naquela música, o foco da pessoa tem que buscar mergulhar na unção do Espírito. Se Deus deixou o Espírito Santo na terra para nós, é porque realmente isso é o mais importante da nossa vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você vá agora para Juízes, um pouquinho para frente aí. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, no verso 34. Essa história, essa passagem aqui, é uma passagem que nós falamos há 2 ou 3 domingos atrás. Alguém lembra da mensagem com o tema Use suas armas? Ninguém lembra. Se ninguém lembra, é porque ninguém também assistiu o vídeo que eu coloquei no meu canal essa semana. Ah lá, Camila assistiu. Use suas armas. Você veio na igreja, assistiu essa mensagem, e eu coloquei a mensagem no canal do Aldemir Pontes agora, essa semana. Use suas armas. Lá nós falamos sobre
Gideão. Tá bem? E aqui esse trecho é sobre o mesmo trecho, Gideão. Juízes 6:34. E diz assim, olha, vamos lá? Diz assim o versículo. Então, tá ligado comigo? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os asbirritas se juntaram após dele. Eu só quero ler o 34 explicando o restante. Tá bem? Amém. Aqui Gideão está se preparando, ou está sendo convocado por Deus para ir a uma batalha e enfrentar milhões de soldados inimigos. Você lembra da história? O que vai se juntar com Gideão aqui são 32 mil homens, que vai querer lutar contra milhões de soldados. Só que Deus chega para Gideão, você conhece a história, e diz assim: é muita gente, vamos tirar. E aí Deus tira 22 mil, fica só 10, e depois Deus tira mais um tantão. Só ficou 300 homens com ele. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar o seu poder? Sim. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus, aqui no verso 34, está muito claro. Gideão, que era o líder dos 300 homens agora, que ia lutar contra um exército de milhões de soldados, ele estava revestido com o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem na minha vida, eu sou revestido para a batalha. Diga amém. Amém. Você está revestido para a luta, querido. Você está sendo revestido para a batalha, para enfrentar o dilema que vem contra você, para enfrentar a situação que vem contra você, para enfrentar o trauma que vem contra você, para enfrentar o pensamento que vem na sua cabeça, para enfrentar o inimigo que se levanta contra você. Você já foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A Bíblia em nenhum momento fala que nós não vamos ter inimigo. A Bíblia fala e deixa muito claro que o inimigo é 24 horas no dia, 31 dias no mês. Situações vão se levantar contra você, coisas que vão te ferir vão se levantar e vão chegar a te ferir, palavras que vêm aos nossos ouvidos nos ferindo, vai acontecer, mas você tem que ter na mente: eu sou revestido pelo Espírito Santo de Deus, eu estou pronto para a batalha. Amém. Eu estou pronto para essa luta. E queridos, quem é o Espírito Santo de Deus? Fala forte. Oh, quem é o Espírito Santo de Deus? Deus. Você é revestido pelo próprio Deus. Eu estava sentado lá na mesa de jantar com a minha família, explicando e trazendo uma palavra para o Rafael, meu genro, e minha filha Maiara, dizendo o seguinte: aliança é isso. Aliança, qualquer aliança que você faz, aliança de casamento, aliança na empresa, aliança, você faz um acordo, você faz uma sociedade, uma aliança, sempre é a união do mais fraco com o mais forte. Alguém chega para você e fala assim: você conhece tal área, tá bem? Eu tenho dinheiro, quero fazer uma sociedade com você. Eu entro com o dinheiro e você entra com o seu conhecimento. A pessoa que está entrando com você nessa aliança é forte no dinheiro, você é forte no conhecimento. Então sempre é a união do mais fraco com o mais forte. No conhecimento você é forte, a pessoa é fraca, mas ele tem o dinheiro, ele é forte no dinheiro, você é fraca no dinheiro, ou vice-versa. Gente, não se chateia por causa disso não. Você pode ser forte no dinheiro também, mas você não tem o conhecimento. Vocês estão entendendo isso? Por que um casamento dá certo quando as pessoas são totalmente opostas? Por quê? Porque o marido é forte em algumas coisas, a mulher não é forte naquilo, mas a mulher é forte em outras coisas e o marido não é forte naquilo. Então a união do mais forte com o mais fraco sempre dá uma boa aliança.
Diga amém. Amém. Principalmente os casados, depois dessa explicação, diga amém. Amém. Aí você vai começar a olhar para o seu marido e ver só os pontos fortes dele, tá bem? Amém. Aí você olha para a sua esposa e só vê os pontos fortes dela, tá bem? Saiba que ninguém é forte em tudo e ninguém é fraco em tudo. Amém? Bem explicado? Acabamos o encontro de casal agora? Agora vamos voltar para a mensagem. Alguém que tem Deus e faz uma aliança com Deus, esse é o único que sai ganhando em tudo, porque Deus é forte em tudo e o ser humano é fraco em tudo. Aliança com Deus, querido, é o que eu mais quero fazer, porque Deus é forte em tudo e o ser humano é fraco em tudo. Não tem nada em mim que Deus possa aproveitar. Olha que aliança, Deus está saindo em desvantagem, porque uma aliança comigo, Deus e eu, Deus e o Claudemir, Deus está saindo totalmente no prejuízo, porque Ele é forte em tudo. Ele está fazendo uma aliança com uma pessoa que é fraca em tudo, não sabe nada, não tem poder para nada, não tem conhecimento nenhum, não tem habilidade nenhuma. É, pastor, Deus fez uma aliança com você e saiu perdendo, com você também, querido. Só que o amor de Deus está acima de tudo isso, e Ele permite que façamos uma aliança com Ele, porque Ele nos ama. Amém, querido? E quando Ele dá o Espírito Santo sobre nós ou dentro de nós, Ele está dando tudo dele, tanto a força, Ele dá sabedoria, Ele dá vida, Ele dá habilidade. Eu aproveito tudo que Deus tem. Amém. Quanto mais eu me alianço com Deus, mais eu preciso ouvir dele. Amém, querido? Mais eu preciso crescer nele. Eu agora tenho o revestimento para a batalha. E o que é o revestimento para a batalha? O que aconteceu na vida de Gideão, quando Gideão foi revestido pelo Espírito Santo? O que aconteceu? A primeira coisa, o que o povo de Israel estava fazendo contra os inimigos? Ele estava se escondendo. Quando Deus revestiu Gideão com o Espírito Santo, agora existe coragem. Você quer coragem para fazer alguma coisa? Quer coragem para resolver uma situação? Quer coragem para viver? Quer coragem para empreender? O Espírito Santo está dentro de você. Busca a coragem dele. Amém. Mas ele tem coragem. Amém. E ele te dá coragem. Amém, queridos? Outra coisa que Gideão tinha agora, revestido do poder de Deus, revestido de autoridade, revestido do Espírito Santo, que eu acabei dizendo, ele tem autoridade, porque o Espírito Santo que foi, agora veio nele, o revestimento, a preparação para a batalha. Agora todo o povo que estava com ele olhou para Gideão e disse: esse é o cara que Deus escolheu, eu vou escutar a voz de Gideão. Então quando Gideão disse: quando eu gritar, quando eu tocar a trombeta, vocês façam a mesma coisa, foi assim que aconteceu. Revestimento para a batalha é coragem, é autoridade. Deus te dá autoridade para lutar, queridos. Deus te dá autoridade para repreender o inimigo. Deus te dá autoridade para conduzir o negócio. Deus te dá autoridade para conduzir sua casa. Deus te dá autoridade para educar os seus filhos. Tudo isso é revestimento de Deus através do Espírito Santo. Amém. Amém? Outra coisa que vem no revestimento do Espírito Santo, além, da autoridade, amém, queridos? Além da coragem que Deus te dá, Ele te dá força. Amém. Gideão agora se tornou um homem e se sentia um homem forte, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então eu estou pronto para a luta, eu vou para a guerra, eu vou vencer, porque o mais forte está comigo. Amém. Amém, queridos? Então quando eu tenho o Espírito Santo, eu sou forte. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu sou corajoso. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Amém. Amém? Ousadia. Vamos ver ousadia? Amém, queridos?
Eu quero abrir, antes de falar sobre ousadia, rapidamente, eu quero que você abra Atos. Vai lá para Atos, rapidamente. Estamos terminando essa palavra, queridos. Não se preocupe, né? Mais alguns minutos nós terminamos essa palavra. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Quem está ligadinho aqui, quem está ligadinho entendendo a palavra, diga amém. 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 Agora Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Atos, tá bom? Já achou Atos? Todos acharam Atos lá no Novo Testamento, hein? Depois dos Evangelhos, tá bem? Depois lá de João, você vai para Atos. Atos é o livro da história da igreja, tá? E aqui é quando os discípulos estão reunidos, esperando a ordem esperando acontecer aquilo que Jesus falou que ia acontecer. Jesus disse assim, quando ele estava subindo: fiquem em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo, o poder de Deus, tá bem? Tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui o que acontece quem tem o Espírito Santo de Deus, que é aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, tá bem? Agora o que vai acontecer? O que vai acontecer? Estou vendo alguns irmãos procurando Atos. Se vocês não acharam, alguém ajuda, por favor, mas acha Atos aí, capítulo 2, e diz assim, a partir do verso 1. Acharam, queridos? Todos acharam? Amém? Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedido falassem. O que aconteceu nessa casa aqui? Estavam os discípulos ali, aqueles homens esperando o que ia acontecer. Jesus mandou ficar em Jerusalém, vamos ficar aqui em oração, vamos ficar aqui esperando o que vai acontecer nessa festa aqui. Toda a cidade de Jerusalém está lotada de pessoas, muita gente ali, foram todos para a festa de Pentecostes, e aí eles estão reunidos, e a Bíblia fala o quê? Ó o que aconteceu aqui, em verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento, o ar, Espírito de Deus, impetuoso, tá bem? E todos foram cheios do Espírito Santo, queridos. Mas o que aconteceu aqui? É normal isso? O que aconteceu para marcar a vida dos discípulos, começando a igreja agora, que aqui começa a história da igreja. O que aconteceu para marcar esses homens? Para deixar aquele dia marcante, que até hoje se fala nesse dia. O que aconteceu para se tornar esse dia marcante? O sobrenatural de Deus. Cada um deles sentiram no seu físico o sobrenatural de Deus, e o Espírito Santo então encheu a vida deles, queridos. Isso não é para eles apenas. Quem tem o Espírito Santo tem o sobrenatural de Deus. Amém. O sobrenatural de Deus acontece na sua vida. Se você orar e pôr as mãos, você vai ver um milagre acontecendo. Aonde você abençoar, vai ser abençoado, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Amém. Que história é essa de levantar no dia, antes de sair do trabalho, e ficar dizendo palavras negativas ou amaldiçoando o trabalho? Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, e se a situação é contrária, ore abençoando, profetizando, e o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, porque o Espírito Santo é o sobrenatural de Deus. Amém. Esse amém foi fraco, irmãos. Diga amém forte. Amém. Diga ao inferno, eu concordo com isso e vou viver isso. Amém. O sobrenatural de Deus está, sim, para aqueles que têm o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo quando você recebeu Jesus. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. O sobrenatural de Deus tem que acontecer na sua vida. Não se conforme com uma vida pacata, uma vida simples, uma vida sem a realização ou a manifestação do poder de Deus na sua vida. Não se conforme com isso. Busque em oração, busque ser cheio do Espírito, busque ser renovado no Espírito. Busque a manifestação do
espiritual de Deus na sua vida, a manifestação do sobrenatural de Deus. Quando você orar, ore com fé. Quando você colocar um pedido, coloque com fé. Quem entendeu, diga amém. Porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Amém. Pastor, mas eu tenho medo dessas coisas. Olha o que aconteceu em Atos 2 ainda. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aí houve um rebuliço, porque naquela casa, aquele barulho, aquela coisa que encheu aquela casa e todo mundo ficou cheio do Espírito Santo, ninguém sabia o que era aquilo, e aquele povo que passava em frente à casa começou a olhar aquilo, aquele movimento, aquela casa com certeza era diferente. De repente, eu não sei o que os homens viam naquela casa, mas estava cheio de luz naquela casa. Onde o Espírito Santo está, a luz, querido. No lugar que você chegar tem luz, porque você chegou, o Espírito Santo chegou, é você que leva o Espírito Santo, é você que traz o Espírito Santo. O Espírito Santo não está no ar não, querido, o Espírito Santo está dentro de você, diga amém. Amém. O Espírito Santo está dentro do seu coração, dentro da sua vida. Amém. O Espírito Santo não está pendurado numa árvore, o Espírito Santo não está no local, o Espírito Santo está dentro de você. Você sabia que essa igreja aqui, quando você vai embora, todo mundo vai embora, essa igreja fica vazia? Por quê? Você acha que o Espírito Santo fica aqui? O Espírito Santo está em você. Quando você vai embora, você leva ele. Você não deixa ele aqui não. Você acha que o Espírito Santo fica aqui louvando a Deus a semana inteira esperando você chegar? O Espírito Santo vai com você. Aonde você entrar, tem luz. Mas o cristão não vive isso, né? O cristão não vive isso. O cristão prefere viver a turbulência, o desequilíbrio. O cristão prefere viver o dilema, prefere viver o negativismo. O ser humano está acostumado com isso. O ser humano está acostumado a viver o negativismo, a insegurança. Tem uma coisa que o Espírito Santo deu para você, é segurança, é coragem, é força, é ousadia. Amém, amém, querido? Amém. Aí Pedro então recebeu o Espírito Santo, querido. Vai ver a história de Pedro. Pedro era um pescador, também pescador, chucro no seu temperamento, nervoso. Sabe, lembra da história que ele arranca a orelha do soldado na espada? Ele só tinha atitude desse tempo, ele era estupim, era nervosíssimo. Ele não tinha palavra, ele não era um homem culto, ele não tinha uma boa fala, né? Uma boa hermenêutica, se falava ao público, ele não tinha curso que ensinava a falar em público, nada disso não. Mas assim que o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo, a partir do verso 14 você vai ver: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Está dizendo: olha para mim aqui, ó, eu vou falar uma coisa séria para vocês. E aí Pedro fala para uma multidão de pessoas o que acabara de acontecer, e sobre Jesus que havia morrido e ressuscitado dos mortos. Aqui eu vejo ousadia. Para de ficar tímido, querido. Para de ficar lá encostado no sofá, como se não tivesse poder, não tivesse nada para você fazer. O Espírito Santo está dentro de você e você tem ousadia. Diga amém. Amém. Você tem ousadia para fazer as coisas acontecer, para falar do amor de Deus, para dar testemunho, para mudar o ambiente na sua casa, para mudar o ambiente no seu trabalho. Você tem ousadia. Não está indo bem lá o negócio? Profetiza que vai bem sim. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Para de reclamar e profetiza a bênção. Amém. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Glória a Deus. É ousadia que o Espírito Santo de Deus deu para Pedro. Ousadia. Hoje a realidade é que a maior parte dos cristãos tem ousadia só para uma coisa: para pedir socorro para os outros e chorar e lamentar. Você tem o Espírito Santo, Ele te deu ousadia para vencer. Diga a glória a Deus. Ele te deu ousadia para vencer no dia a dia. Ele te deu ousadia para viver feliz. Ele te
deu ousadia para ir e vir, Ele te deu ousadia para resolver a situação, Ele te deu ousadia para comprar, Ele te deu ousadia para falar onde você estiver, para falar do amor de Deus, para ser a diferença, para fazer bom negócio, para fechar bom contrato. Ele te deu ousadia para isso. Amém. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus. E aqui Pedro vem falando. E aí você vai estudar aqui, você vai ver os registros. Milhares de pessoas sendo alcançadas por essa palavra de ousadia. Milhares de pessoas sendo batizadas. E aí começa então a história da igreja. Homens cheios do Espírito. O que eu falei? Igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito. Eu vou falar de novo. Igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito. O Espírito faz toda a diferença na vida da igreja. Amém. E aí você vai ver em outros trechos que eu vou ver agora, que aí existe um papel nosso. Já que eu sou cheio do Espírito, eu tenho que plantar as coisas por Espírito. Eu tenho que plantar na minha vida coisas que são espirituais. Que alimenta esse Espírito. Amém, querido? Amém. Estou terminando. Agora é o último trecho que eu vou ler. De repente alguém fala, o pastor não para mais de ler, vai ler a Bíblia inteira. Não, Romanos. Romanos capítulo 15. Estou fechando aqui, 5 para as 11. Estou fechando aqui. Romanos capítulo 15. Em nome de Jesus. Capítulo 15. Versículos 17 a versículos 19. Romanos capítulo 15, versos 17 a 19. Diz assim: tenho, pois, motivo. Romanos é depois de Atos. Simplesinho, fácil, hein? Algumas coisas depois de Atos você já achou Romanos. Romanos 15, a partir do verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo, Paulo diz. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Verso 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Amém. Paulo está dizendo assim, eu estou sempre me apresentando, olha para mim, presta atenção. Paulo diz, eu estou sempre me apresentando em todos os lugares que eu vou. Sim, ele diz, acontecem sinais e prodígios. Amém, querido? Amém. Você entendeu o Paulo falando? Sim, acontecem sinais e prodígios. Paulo está falando assim, eu vou num lugar, eu oro, a pessoa é curada. Eu vou no outro lugar, a pessoa é salva. Eu vou no outro lugar, a pessoa é liberta. Mas ele diz, acontecem sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Não sou eu. Sou eu não. Paulo está dizendo assim, é aquele que está aqui, é o Espírito Santo. Ele me dá força. Vocês viram aqui no verso 18? Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Olha aí, ele está falando, os gentios estão sendo salvos, está bem? Por palavra e por obras. Eu prego, eu vejo obras e faço obras, né? E ele, por força de sinais e prodígios, quer dizer, acontecem sinais e prodígios, mas ele termina dizendo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Querido, encerrando essa palavra, olha aqui, família, olha aqui. Você quer uma casa boa, restaurada, feliz, cheia de vitória? Marido, você quer uma família cheia de vitória? Mulher, você quer filhos e marido cheio de vitória? Você quer realmente a bênção na sua casa? Deus já te deu o Espírito Santo. Amém. E a força está dentro de você. Amém. Glória a Deus. É pelo poder e a força do Espírito que eu vou vencer, queridos. Se não for o Espírito Santo na minha vida, eu vou me prostrar, eu vou cair, eu vou ficar mal, eu vou até morrer. Mas já que o Espírito Santo está em mim, eu tenho vida. E é para viver a vitória. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, viva a vitória.
Agora eu vi uma coisa, né? Só marido e mulher, não. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Ó, o outro lado não é, viva a vitória. Porque é muito simples, né? O marido fala para a mulher, viva a vitória, a mulher, viva a vitória. Quer dizer, nós dois estamos bem. Olha lá, tem gente abençoando a igreja inteira. Mas por que viva a vitória? Porque você tem poder? Não. Porque o poder habita em você, o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer, realizar todas as coisas. Você pode viver até, queridos, as maiores coisas dessa vida. Conquistar enormes coisas pelo poder do Espírito Santo. Aí nós vimos aqui um relato e um resumo daquilo, das poucas coisas que, quer dizer, das muitas coisas que o Espírito Santo dá, nós vimos poucas. Mas hoje, por hoje, é suficiente para entendermos que podemos viver melhor. Amém, querido? Amém? Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.